Bem-vindos ao podcast Donas. Eu sou a Verônica Ota, sou a dona do Food Truck Amiga do Pastel e faço parte aqui do Donas com as meninas. Se apresente, menina Suzy. Olá, meu nome é Suzy, eu sou mentora de finanças e aqui você vai encontrar bom papo com histórias de sucesso. Mari. E eu sou a Mari Kawabata, do ateliê Mari Kawabata. É estranho, né, falar assim. E sou também sócia aqui do podcast Donas. E como vocês puderam observar, hoje a gente está em um cenário diferente, em um estúdio diferente. O que acontece é o seguinte, a gente fez um convite para um empresário participar do nosso podcast e a gente se convidou a vir até o estúdio dele. Sim. Antes de eu apresentar o nosso convidado, eu gostaria de fazer o agradecimento ao nosso patrocinador oficial do nosso podcast Donas, que é o Investidor no Japão. Então, se você mora no Japão, tem interesse em saber todas as partes de investimentos aqui no Japão, entre em contato com o Investidor no Japão. Então, eu vou apresentar agora o nosso convidado, Roberto Kishi. Bem-vindo! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo à sua casa! Bom, Bem-vindo à sua casa. Ao seu espaço, né? muito obrigado por me receberem muito bem no meu espaço. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Roberto Kishi, estou no Japão há quase 6 anos, sou professor de inglês, essa é a minha área principal, é a área que eu amo, é algo que eu gosto de fazer, it's my thing, então eu pretendo, dar continuidade com os podcasts, que eu costumo brincar, falo podcast. Eu invento nome pra todo mundo. Podcast, BScast, Nailscast. Olha, eu não sei Legal. pronunciar podcast em inglês. É podcast, não tem problema. Podcast, Bom, mas eu vou sempre tentar trazer algo relacionado ao inglês, né? Bate-papos em inglês e tal. Então, gostaria de aproveitar essa oportunidade para divulgar o podcast, né? Que a gente vai estar proporcionando esse espaço para quem tiver interesse em dar início com seus podcasts. Então, Vai virar meme. Vai virar. Imaginei, não tinha o Pânico? Que daí sempre aparecia, vai ser você. Quando a gente for falar podcast, foi mais o podcast. Beleza, pessoal. Bom, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Não me preparei para esse podcast, mas eu espero que vocês também não tenham se preparado, porque é algo bem natural, bem bacana. E estamos aí. O que vocês quiserem perguntar, estou à disposição. É um prazer estar aqui, né? Eu sei que a gente vai estar fazendo uma divulgação recíproca e eu espero que dê tudo certo, tudo bem e estamos aí porque precisar. A gente ficou muito feliz de você ter aceitado, Sim. né? Participar do nosso podcast e de estrear esse cenário, né? Um espaço legal aqui. E tem até editor, gente. A gente não vai precisar editar o vídeo depois. Sim, Tá sendo maravilhoso. É a melhor coisa. A gente tem aqui, um suporte. A gente tá muito chique aqui nesse estúdio. Sim. Então vale a pena conferir. Porque às vezes a pessoa quer montar um podcast e pensa na estrutura. E realmente, gente, a gente tá 3 meses aí na área, eu vou te falar, dá dor de cabeça. Sim. Não é E é fácil legal não. daí vir, tem um espaço já todo equipado. Chegar e gravar. Você só vem gravar, né? Pra quem tá Facilita querendo muito. começar, é ótimo. Sim. Primeiro porque a gente não sabe que microfone usar. A gente ficou mais ou menos um mês. Nós ficamos um mês procurando Até equipamento. conseguir. Uhum. E foi bem básico o nosso equipamento, era Sim. super básico, né? Sim. Básico. E aqui mesmo. já é tudo, nossa. Bem eu tô me estruturado. sentindo aqui, gente. Né? É um lugar, um espaço muito gostoso legal. mesmo. Que bom que vocês gostaram. E vai melhorar, se Deus quiser. Ai, sim, que bom. Que legal. A gente tá no nível tipo dos sócios. Quase lá. Roberto, você. De que lugar do Brasil você é? Bom, eu sou da Vila Prudente, não é Presidente Prudente, gente. É Vila Prudente, capital, né? São Paulo, capital. Próximo a Moca, Ipiranga, São Caetano do Sul. É bem metropolitano, o distrito é bem grande, então Sim. a gente tem subdistritos ali, né? Mas a Vila Prudente é um lugar famoso no Brasil. sim, né? A gente sim. tem
o maior cemitério da América Latina. A gente tem a maior Sim. padaria da América Latina, que é a Cepan. Tem muita coisa Legal. bacana, é um lugar bem bacana mesmo. Ali próximo também, você tem uma cidade que é famosa também, chama Diadema. Eu conheço Diadema, É, eu eu sei. morei em Diadema. Mentira! Morei. Nossa. Foi meu primeiro trabalho de motoboy lá em Diadema. E você sobreviveu? Eu sobrevivi. Diadema? Diadema não é pra amador, não, amiga. Não. E falando nisso, teve um acontecimento que foi que de madrugada, voltando na QPC, eu fui fazer um bite, né, gente? Pra quem não sabe, é bico, tá? Fazer Não segurança. é bico. Fazer segurança pro show da Anitta. Né? Isso quando ela tava começando, muitos anos atrás. E aí, na volta do show, eram umas 2 horas da madrugada, um carro começou a me perseguir na QPC. Ele acelerava, ele não deixava eu passar e acelerava e entrava na minha frente e começava a diminuir. Aí eu ficava assustado. Aí ele vinha por trás acelerando com tudo, eu não sabia pra onde que ele ia. Aí eu fui fugindo, e a QPC você sabe que é enorme, né? Sim. Aí eu acelerei e sumiu. Aí falei, bom, consegui despistar eles, né? Mas aí daqui a pouco eu olhei no retrovisor, eles estavam vindo a milhão. Aí eu não sabia se eles iam pela direita ou pela esquerda. Eu falei, bom, pela faixa do ônibus eles não vão, né? Então eu já fiquei esperto desse lado, mas eles entraram na faixa do ônibus e me fecharam. Aí eu freiei, acho que eu tava uns 90 por hora mais ou menos. Nossa. Aí eu quebrei a clavícula. Caí, perigo, minha moto gente. virou uma bicicleta. Imagina, né? Dá uma Moto pirueta saiu. assim no ar. A moto virou uma bicicleta. Aí Tá vendo? foi Porque eu perguntei se ele sobreviveu. É perigoso. Caramba, saiu da Zona Leste. Nossa. Mas assim, eu morei um tempo lá, conheci pessoas incríveis. Essa época eu trabalhei em feira com eles. Ah, E que legal. nossa, eu gostei muito, assim, né, do pessoal que eu trabalhei, era muito gente boa. São bem guerreiros, acordar 3:30 da manhã para ir montar as Sim. barracas da feira, né? Verdade. É quem trabalha em feira. né? Diadema, a maioria da população de Diadema ou é baiano ou é mineiro. Ah, é? Ah, é? Tem mineiro, Nossa. viu? E a pessoa, Caramba. nessa época eu tava num relacionamento e ela era baiana. Ai, que legal. Ou é baiano ou é mineiro. E assim, como surgiu a oportunidade de você vir para o Japão? Você é descendente? Eu tenho ascendência japonesa, sou terceira geração, Sansei, né? E essa é a segunda vez que eu venho pro Japão. Não foi bem, assim, planejado, né? Eu terminei a faculdade no Brasil e aí tava uma situação que, tipo, eu não sentia que o meu potencial estava sendo valorizado lá. E aí era a época da Dilma, tava todo mundo nas ruas lá, impeachmentando ela, né? Então tava numa situação difícil, Foi bastante. bem nessa época que você veio. Muitos desempregados, assim, uma época, eu acho que bateu o recorde de desempregados no Sim, Brasil. foi difícil Ele mesmo. tava numa situação esse ano. muito difícil, aí eu falei, bom, vou tentar viajar, né, ver se eu consigo trazer alguma coisa pro meu currículo. Então, eu pensei, bom, se eu tirar visto no Brasil é difícil, né, a situação do Brasil, provavelmente não vão aprovar meu visto, então primeiro eu vou pro Japão. Então, na verdade, a ideia não era ficar no Japão. Que legal. Você fez faculdade do quê? Sou formado em tradução, interpretação, inglês e português. Inglês e português, né? É que na prática, né, de tradução e interpretação, a gente tem que fazer língua A e língua B, né? Então, tive que me formar nos dois, né? Então, tem praticamente as disciplinas básicas do português, né? Que eu tive que pegar desde o início, desde morfologia, formação de sílabas, palavras, né? Essa parte mais difícil, e do inglês também, né? Então a gente faz bastante revisão de texto também em inglês, né? Então, né, a gente não só aprende, porque para você ser um tradutor, você tem que estudar coisas que vão muito além do idioma. Então imagine você fazendo a tradução de um livro, sei lá, de Machado de Assis, que é uma linguagem bem rebuscada, né? Uma linguagem mais rebuscada, mais difícil de você traduzir, né? E também tem contexto cultural, né? Tem muita coisa que você vê ali que às vezes para um paulista é um absurdo,
mas para um baiano talvez seja normal. Uhum. Né? Então a gente tem que levar em consideração várias coisas na hora de fazer uma tradução. Né? Então tem que estudar muito bem mesmo, todas essas nuances que envolvem ali o que está escrito. Né? Então você sempre gostou assim do inglês? De línguas ou não? Foi uma paixão que... Como surgiu a oportunidade para você fazer essa faculdade e o que levou você a escolher essa faculdade de idiomas? Não fazer, sei lá, Sim, outra sim. coisa. Você fazia o que antes de começar a estudar? Vocês sabem que a gente começa a experimentar as coisas, a gente fala assim, eu quero... Você começa a jogar bola, você fala, quero ser jogador de futebol. Quero Sim. jogar vôlei, quero ser jogador de vôlei. Você começa... Só que com idiomas foi um pouco diferente. Não foi muito só o querer. Né? Foi também o fato de eu ter conseguido me sobressair dentro de uma turma. Então eu entrei, quando eu tinha uns 16 anos, meu pai falou, olha, vai estudar japonês na Liberdade, né? Se você não reprovar de ano, eu vou te ajudar a vir pro Japão. Que legal. Então a gente começou a ir para a Liberdade, estudar japonês, e chegou lá do zero. E aí eu senti que eu comecei a me desenvolver muito mais rápido dentro da sala. Então eu pensei, bom, se eu estou aprendendo mais rápido que o pessoal, talvez eu tenha mais interesse, né? Mais habilidades, né? Ou eu tenho... Porque quando você tem interesse, você aprende mais rápido, né? Sim. Então eu falei, eu acho que esse é o meu negócio, né? E aí eu falei pro meu pai, eu quero ser professor de idiomas no futuro, né? Que legal. Isso eu tinha 16, 17 anos, né? Nossa, Legal, bacana. Só que estava vindo essa época de informática, né? É muito forte essa época de informática. E aí eu acabei indo para a área de informática, né? Eu fiquei uns 5 Você anos. fala na área isso, de eu lembro informática. logo do MSN. Os bonequinhos que ficava girando. Isso foi em que época que você começou com informática? Que ano que foi, mais ou menos? Então, aí eu terminei a escola e vim para o Japão, como havia combinado com meu pai. E meu pai já fazia uns baitas aqui de formatar computador. Seu pai estava aqui. Isso. Então, a gente meio que criou a gente tem algo em comum, tá? Eu virei amigão do meu pai, então tinha essa época das lan houses que estavam em alta, ninguém saía da lan, todo mundo, onde você tá? Tô na lan house. Era. A gente se arrumava Se pra ir sentia. lá. E tinha os corujão, então era uma época gostosa e eu realmente acabei entrando de cabeça. Só que como aqui no Japão, vocês sabem, né, é fábrica, né, então esses 3 anos, eu posso dizer que não consegui investir muito na informática. Eu fiquei ali, sabe, tentando aprender, fazendo curso e tal, mas eu fiquei no Japão esses 3 anos, e aí teve a crise de 2008, eu voltei pro Brasil, e assim que eu voltei pro Brasil, eu já entrei e falei, eu preciso começar meu negócio, preciso adquirir experiência. E aí eu comecei a procurar trabalho para trabalhar com eletrônica, coisas para consertar computador e tal. E até que eu arrumei como ajudante. Eu ficava como ajudante ali, tirando o pozinho das coisas, mas aprendendo, né, a consertar. Legal. Comecei com eletrônica, então aprendi a consertar microsystem, DVD, som, televisão, monitor LCD, né, toda essa parte assim. Comecei a fazer curso de eletrônica. Né? Então, nessa área eu tenho uns 9 cursos técnicos. Caramba! Que legal. Nossa, por isso que você monta assim todos os equipamentos? Por isso que você entende. Quando eu tenho alguma dúvida, eu ligo pro meu pai. Que legal. Ele é mais ainda, meu pai. Seu pai mora aqui até hoje? Mora aqui. Meu pai ele fez faculdade de redes, né? Nossa, Que muito legal. isso. Que legal. Você foi o inverso. Às vezes as pessoas vêm sem saber o Nihongo. Você já sabia quando você veio pra cá? Eu estudei um pouco lá, mas não é a mesma coisa, assim, é um pouco mais fraco. Né? Mas penso assim, japonês pro brasileiro que está no Brasil, então é bem mais fraco, né? Mas eu cheguei sabendo ler o hiragana, katakana, o genki desu ka, né? Mas você sabia ler? Comunicar o básico, assim, você já sabia? Então, eu aprendi coisas bem básicas, tipo, namai wa nan desu ka, hataraki masa, como você conjugar os verbos, os 3 grupos de verbos e tal, essas coisinhas assim, eu já fui me ajudando, né? Então, Nessa época você já sabia inglês? não, nunca tinha estudado inglês. Primeiro veio japonês, então, Então, depois primeiro eu inglês. comecei a estudar japonês, por isso que eu me Interessante. senti interessado por idiomas. Sim. Mas o japonês em si eu não cheguei a Aprofundar tanto quanto o inglês, né?
Que legal. Entendi. E aí a faculdade Ah. eu fiquei 5 anos na área de informática. Aí eu montei minha própria assistência, lá na Vila Prudente mesmo, e começou a dar certo. É um mundaréu de gente. Tipo, eu coloquei uma plaquinha pequenininho, era um negócio no fundo do quintal, assim, mas como eu coloquei uma plaquinha na rua, do lado de um ponto de ônibus, nossa, então o ponto de ônibus ficava lá. Toda hora eu saía um monte de gente no ponto de ônibus, então toda hora eu tocava campainha, Legal. e aí eu comecei a consertar, formatar e tal. E Eu deu acho certo. que eu fico imaginando as pessoas quando chegava para levar as coisas para ele consertar. Esperava encontrar um senhorzinho, né? Ah, e ele moleque, E ele na época, né? menino. Aham. Verdade. Então, e é interessante porque quando eu decidi trabalhar por conta, né, acho que quem tem negócio, quem trabalha por conta sabe o quanto é difícil você começar com o seu próprio negócio, né? Uhum. Eu estava tendo alguns problemas dentro da assistência técnica que eu estava e eu estava me sentindo um pouco lesado, assim, né? Tipo, pressionado, sendo xingado às vezes, sabe? Então, teve um dia que eu não aguentei de tanto, assim, falei, isso não é vida, sabe? Tipo, essa situação é muito difícil e tal. E aí eu tinha um amigo meu que morava do outro lado da rua, eu fui lá conversar com ele. E aí ele, sai de lá, pega esse quartinho aqui, ó, aluga esse quartinho aqui, eu te ajudo no começo e tal. Eu falei, não, mas eu não tenho dinheiro, né? Sei. Ele falou, eu te alugo aí, ó, R$250 tá bom. Eu falei, tá, mas eu não tenho cama, não tenho nada. Ele falou, não, a gente vai ali no Ferro Velho, a gente pega algumas coisas. Que legal. E aí eu falei, sério, cara? Ele, sério, você sabe consertar um monte de coisa, você tem os dons e tal, vamos lá. Aí eu falei, então vamos, né? Aí eu acho que aí eu pedi as contas lá, não tinha dinheiro, o salário não sabia quando eu ia receber, porque ele ficava sempre tipo, eu não tô com dinheiro agora, sabe? Isso é horrível, né? Aí eu tinha R$40 no bolso, ele falou, não, esses R$40 a gente vai montar seu quarto, vamos lá no Ferro Velho. Aí a gente foi no Ferro Velho, ele pegou lá um estrado de cama de solteiro, pegou um guarda-roupa de solteiro também, caindo aos pedaços. Gente, e uma mesa de madeira, aquelas madeira grossa, assim, pintado de amarelo e laranja. Aquela tinta óleo, assim, sabe? Passado por cima dos ferrugem de tudo. Aí eu fui na casa da minha avó, pedi uns cobertor lá pra fazer o colchão. Aí coloquei uns cobertor lá em cima do estrado. E ali eu comecei. Aí eu comecei a bater na porta da casa dos outros, perguntando se tinha computador pra arrumar. Nossa, que legal. Aí eu saí na vila perguntando. Aí incrível. primeiro computador que eu consegui arrumar, que eu peguei lá os R$50, eu peguei 45 e mandei fazer um milheiro de cartão. Gente, empreendedor é isso, né? A gente que é empreendedor, a gente sempre dá um jeito, bate na casa dos outros, arruma o que fazer ali, né? Vendi o café pra comprar o almoço. Empreendedor é muito assim, isso. E deu certo, né? Aí eu fiquei ali 2 anos, depois o dono pediu o prédio, porque o filho dele acho que ia chegar dos Estados Unidos, não sei. E aí nesses 2 anos eu consegui fazer o dinheiro para fazer os cursos, né? Consegui dinheiro para tirar carta, comprei moto, aí fui me levantando, né? Aí como ele pediu o prédio, meu pai falou assim, vem aqui para Suzano, né? Porque aqui o custo de vida é um pouco mais barato, os aluguéis são mais baratos, e aí você pode alugar um ponto mesmo, comercial, né? Com porta de aço, tudo. Sim. E aí eu fui e eu falei, mas nessa transição, o que me garante, né, que o meu negócio vai dar certo, Vai dar né? certo. Então até eu alugar, até eu arrumar, até eu fazer a instalação e tal. Aí ele falou, você pode vir, eu vejo, a gente tem alguns amigos na prefeitura, pode ver se consegue encaixar você em algum trabalho, né? E aí lá nas prefeituras, não sei se vocês conhecem, mas tem um lugar que você entrega lá o seu currículo e aí eles ligam pro pessoal para ver se tem alguma vaga e tal. E aí eu consegui entrar na maior assistência técnica de Suzano. Nossa, legal. Aí eu entrei como técnico de informática, registrado em carteira, técnico de informática. que legal. E aí com o tempo fui virando quase meio que um líder, né, da equipe de técnico de informática lá. Porque eu trouxe coisas novas, né? Então, tipo, eu ensinei a consertar impressora, fazer limpeza de cabeçote, ensinei algumas coisas a mais, assim, né? Consertar monitor, essas coisas.
E aí eu fiquei lá e eu trabalhava até umas 5h20, 6 horas mais ou menos. Aí eu chegava em casa umas 7 horas, levantava a porta de aço e abria a minha cesta. Então à noite eu abria a minha e ficava lá até 11 horas da noite, meia-noite. Que legal isso. O espírito de empreendedor já corria ali nas veias dele, né? Até quando você trabalhava, né? Para outra empresa, você já tinha esse espírito empreendedor. Porque para você trazer coisas novas para dentro de uma empresa que você trabalha, você tem que ter isso, né? De querer empreender dentro mesmo que seja de outra empresa. Aí depois que eu comecei a ganhar mais no meu negócio do que na empresa, aí eu larguei a empresa. Fiquei só no meu negócio. E aí começou a dar certo também. Depois eu abri um outro negócio na mesma avenida, que era uma lan house, né? Só que aí eu acho que a região que eu tava não era muito propícia, começou a ter assaltos, né? Muito assalto, né? E aquela paixão, vontade de trabalhar com idiomas ainda estava dentro de mim, né? E aí, quando eu vi que não ia ter mais condições, que o pessoal parava de Kombi lá, tipo, enchia, arrancava tudo, sabe? Os computadores, assim. Quando eu vi que não ia ter mais condições, aí eu falei, eu vou vender o ponto. Porque naquela época eu só tinha trabalho para ganhar R$1.000, onde eu tava no Brasil. Porque R$1.000 eu não vou conseguir pagar uma faculdade. Só que se eu trabalhar com motoboy, eu sei que dá, né? Então eu vendi o ponto, peguei o dinheiro, comprei uma moto e fui procurar trampo de motoboy para conseguir um salário para conseguir pagar a faculdade. Né? Que legal. E aí eu consegui. Eu comprei a moto, na outra semana eu já consegui emprego para entregar comida chinesa. China Box. Então. Foi da China? Então, tinha o China Box, mas esse que eu tava era diferente. Era outro nome, era alguma coisa box, mas não era China Box. Agora eu não vou lembrar. Mas... Então, aí deu certo, porque assim, o salário era uma junção. Então, o salário era... naquela época o salário mínimo era R$800, então eu pegava R$800. Aí eles pagavam mais 450 do aluguel da minha moto. Aí eu ganhava mais R$1,70 a R$7 por viagem, dependia da distância, que saía no computador a distância. E todo dia eu vinha para casa com R$30, R$40, até R$50 de caixinha. Nossa, Que legal. Isso é legal do Brasil, né? Da taxinha. Verdade. Aqui não. Como eu sinto falta das caixinhas. Caixinha Aí, agora pessoal, no fica final a de dica, hein? ano, né? Né? Agora no final Acho de que ano. melhor nós pôr um potinho lá, Mari, de caixinha no vídeo. Caixinha de Natal. Então, aí eu consegui entrar na faculdade. Aí você conseguiu Legal. entrar na faculdade e você mesmo arcar com o custo da Sim, faculdade. sim. Você trabalhava e pagava a sua faculdade. Sim, isso foi com 21 anos, né? Com 21 Eu anos. comecei a me bancar com 18, né? Quando eu que vim pro legal. Japão a primeira Legal. vez, que comecei a pagar meu aluguel, minhas contas e tudo, né? Aí, nessa época eu pagava, né? Nesse meio tempo eu acabei conhecendo uma pessoa, a gente teve um filho, né? Hoje ele tem... Dia 15 Você vai fazer... pai? Eu falei, nossa, até fiquei assim, agora eu não Ele sabia. vai fazer 16 anos semana que vem, dia 21. Caramba. Roberto, desculpa fazer esse tipo de pergunta. Isso aqui não é pergunta que mulher deve fazer, né? Mas quantos anos você tem? Eu tenho 34. 34. Com um filho de 16. Então essa época é pagar aluguel, as contas, faculdade, pensão, É mesmo. tudo sozinho, né? Legal você falar sobre isso, porque às vezes as pessoas ficam muito refém da situação, Sim. não se mexe, acha que não pode. Você, Sim. com essa idade, não, eu quero fazer, eu vou lá. E Sim. fez acontecer, né? Aham, E é correu atrás. difícil, né? Você acaba, eu dou graças a Deus, porque se não fosse pelo meu filho, eu não teria chegado onde eu cheguei hoje, não teria aprendido tanto de coisas que eu Que aprendi. legal. Porque mudou, assim, né? Sim. Mudou, tipo, agora eu tenho uma responsabilidade e eu tenho Que que depende tratar. de mim, né? E aí eu fui mudando a minha vida, sabe? Tipo, olha, final de semana o pessoal ia curtir, eu falei, gente, tem que trabalhar, tem que estudar. Nossa. Tava num trabalho, tava na Sony, que era só Hirokin, das 9 às Caramba. 5 e tal. Eu saí e entrei na Caiaba. Não sei se vocês já ouviram falar da Não, Caiaba. Caiaba, eu nunca ouvi. É o quê? É de quê? Eu fazia 7 horas e 45 minutos de zangueu por dia. Nossa! Era um trabalho Era de que ferrado. horas até que horas? Entrava 5 para 6 da manhã, 5 para 6 tinha que estar lá.
eu chorei, né? aham. Uns japonesinhos bravos. 5 para 6. Traduz aí pra Ele gente. falava assim, quando... O chorei é uma A reunião, é a de primeira manhã. reunião do dia, é o chorei. Aquele salo que vai fazer hoje, né? Então, porque quem tá no Brasil vai entender que ele chorou. Ah, é verdade. mas é parecido. É verdade. É pra onde você vai chorando, porque você tem que ir trabalhar. Ele Eu falava assim, ó, É verdade. quando der 6 horas da manhã que tocar o sinal, não é para começar a trabalhar. Tem que estar na linha. A linha tem que estar em movimento. Ele falava desse jeito. A Suzuki é assim Aí também. 2h45 dava o TAID, e quando eram umas 2 horas eles passavam. E aí, vai dobrar, vai dobrar? Caraca, Porque, tipo assim, tinha que dobrar. fazer 2 Se turnos. não dobrar, era... Tipo assim, eles Que começavam a hora marcar você a pessoa. dormia? Então, Eu ia dormir meia-noite Nossa. e meia, pra acordar 5 horas e não dormir. Né? tem Nossa. quantos anos que você tá aqui no Japão? Aí dessa vez tem quase 6, tem 5 anos e 7 meses que eu tô aqui, né? Aí você chegou, como todos chegam, entram nas fábricas, e quando foi que você enxergou a possibilidade, né, de você, não, agora eu vou montar a minha escola de idiomas? Bom, não foi um processo muito fácil, igual eu falei, eu não tinha pretensão de ficar no Japão. Eu cheguei, né, normal, entrar na fábrica, pagar passagem, né, eu vim, né, tinha Com a acabado de passagem terminar a financiada. faculdade, então vim sem dinheiro mesmo. E assim que eu paguei a passagem, vim para esse lado aqui de Handa, né, vim para Handa, mas eu cheguei em Kitanagoya, né. Aí eu fiquei lá uns quase 6 meses até pagar a passagem, aí eu vim para cá e comecei a juntar dinheiro, né. Sei. E aí eu comecei já a pesquisar para eu sair do Japão, porque a minha ideia era ir ou para os Estados Unidos ou para a Austrália, né, Uhum. para dar uma agregada no currículo, né. Uhum. Só que quando eu cheguei na agência, a moça falou, olha, você não tem um ponto positivo para o pessoal aprovar seu visto para sair do Japão, né. Então, você é novo no Japão, você é solteiro, você não tem visto permanente, você não viajou para nenhum lugar, Ela começou a pontuar um monte Conta de tudo coisa. isso? Nossa. Tudo isso conta. Se é solteiro, Faz uma lista, então Ela daí faz- depois você vai Achava que fazendo por check. você Agora já tá fiz no isso. Japão era mais fácil. Ah, Não, Sabe, é mais por fácil. ser. Sim. aham. Mas eu tinha acabado de chegar. Ah, tá, era muito Precisa pouco ter tempo ainda. tempo. Até você ter Ter renda imóvel, também. até você ter uma casa própria conta. Caramba. nossa. Então tudo conta, né? Então ela falou, olha, aí eu falei, mas o que você recomenda, né? Ela falou, você pode viajar para algum país próximo do Japão para falar que você está viajando, né? Porque senão o pessoal vai falar, ele quer morar nos Estados Unidos, Verdade. sim. entendeu? Então, sendo que meu intuito, na verdade, é estudar, não morar lá, né? Mas estudar, né? E aí, que se sabem que no Japão, as férias de 4 em 4 meses, praticamente, né? Aham. Então, eu fui para Coreia, aí deu os 4 meses, fui para Tailândia, Que legal. aí deu os 4 meses, a gente ia para os Estados Unidos, a gente estava com a papelada tudo pronta, aí na hora que a gente chegou lá em Nagoya, eles falaram que tinha acabado de fechar o consulado, por causa do Covid. Nossa. Fazia uma semana que tinha fechado, né? E aí eu já tava, sabe quando você já tá naquela expectativa, Aham. eu já tava começando a dar dor nas costas, eu tinha travado algumas vezes, eu falei, gente, eu não vou aguentar ficar na fábrica. Aí eu falei, bom, vou ter que começar o meu negócio então, vou dar aula, né? Tipo, pra mim, legal. como eu já tinha começado o meu negócio antes, já não era assim tão... Bicho de 7 cabeças. É. Só ia mudar o segmento. Mas era um negócio, mas a gente... né? Eu lembro, quando você começa o seu negócio, você lembra quais foram os principais fatores que te manteram de pé. Né? Então, a fé, em primeiro lugar, você tem que ter uma fé que é de outro mundo, né? Você tem que acreditar que o negócio vai dar certo e Sim, fazer sim. por onde dá certo, né? E aí foi quando eu saí da fábrica, já faz um tempo, né? Já faz quanto tempo que você saiu da fábrica? Você começou dando aula particular, né? Que você tinha Então, falado mesmo pra na mim. fábrica, Quando você decidiu, vou parar da fábrica e vou viver só disso? Só disso. no final de 2020, que eu saí. Daí você já tinha uma cota de alunos. Você saiu do nada? Eu tinha um aluno. Sério? Tinha um aluno. Que corajoso. Você já tinha financeiramente se preparado para isso? Assim, vou ter dinheiro para Eu me tinha- manter certo tempo. Você tinha aquela chamada Então. reserva de emergência. É. Então, quando a gente pensou, vamos para os Estados Unidos, tal, e não deu certo,
Nessa época a gente tinha uma grana. Só que sabe que quem é investidor sabe que dinheiro parado você está perdendo dinheiro. Sim. Então, falei, o que a gente vai fazer com esse dinheiro? Aí eu comecei a falar com a minha mãe, né? Falei, será que não tem uma casa aí vendendo e tal? Aí a gente pegou essa grana e deu entrada numa casa no Brasil. Nossa. O dinheiro todo. Caramba! Nossa, o dinheiro todo ficou sem? Todo, sem nada. Gente do céu. Eu vou até dar um alerta, assim, para as pessoas que mandam dinheiro pro Brasil. Deixa um dinheiro guardado no país que você mora, porque se dá um ruim, se você precisa sair do serviço, como que você faz se seu dinheiro tá parado no Brasil e você não consegue trazer, ou o dólar tá muito, como fala, não tá um bom momento pra você trazer de volta? Nossa. Não, ele vai com um valor, mas se voltar... Exatamente. É muito menos, não volta quase nada. Se perde muito. Exatamente. Então, mas é igual eu falei, como eu já tinha feito, e eu pensei, eu vim de São Paulo, velho. Eu vim do Brás, eu vim da Vila Prudente. Vem da Zona Leste. Eu sou da Zona Leste também. Você conhece Santa Efigênia? Claro, Santa Efigênia. Aquela pontezinha ali, viaduto. O Vale do Engabaú. O Vale do Engabaú. Então, como eu vim daquele lugar, eu falei, gente, o Japão é mamão com açúcar, né? Eu pensei, aqui o pessoal tem dinheiro, né? Sim. E... Claro, não foi fácil, como eu imaginava, mas eu tava na minha mente que era muito mais fácil do que de onde eu vim. Sim. Entendi. Entendeu? E se pensar por esse lado, realmente né? Assim, de certa forma assim, né? Que as pessoas têm mais condições de gastar. Sim. Mas assim, eu sei que... é Assim, difícil. Mas é difícil. mas o que ele ainda fez, tem. O que ele fez, eu acho que talvez eu também teria feito. Né? Porque ele é jovem, ele não tem um patrimônio ainda no Brasil, na sua, né, no seu país, né? Querendo ou não, aqui a gente tá de passageiro, somos passageiros, né? E ele pegar aquilo ali e investir em uma coisa que seria, vamos supor, deu ruim no Japão, eu volto... Tenho pra onde ir. Eu tenho minha moradia, eu não vou pagar aluguel, sabe? Mas não 100% eu não mandaria, né? Pelo menos uma parte. Mas assim, eu contando isso... Para algumas pessoas pode servir de inspiração, de motivação, só que também pode ser que tenham pessoas que pensam, se ele consegue, eu também posso. Eu peço para tomar cuidado, porque não é bem assim, gente. Não é todo mundo. Todo mundo tem a capacidade de desenvolver as habilidades, a mentalidade, né? A crença, a fé. Todo mundo tem essa capacidade de desenvolver, mas não são todas que já tem isso desenvolvido. Sim. Eu já tinha isso desenvolvido porque eu já tinha aberto o meu negócio. Sim. Você já tinha passado por isso uma vez, né? Sim, você já sabia o que ia te esperar, né? De certa forma. Faz total diferença, né? Você ter toda essa mentalidade. Porque muitas vezes a pessoa tem até o dinheiro, mas a mentalidade estraga tudo. Que nem vocês falaram assim, vocês tinham dinheiro para abrir o negócio? Não. Vocês me perguntaram, né? Sim. Vocês tinham dinheiro para abrir o negócio? Assim, além de eu não ter o dinheiro, eu entrei numa dívida, eu e a Bia, né? a minha esposa, a gente entrou numa dívida de 140 mil ienes por mês, entendeu? Então, tipo assim, loucura, ninguém teria coragem de fazer isso, de abrir um negócio. Coragem. Eu não tenho. É a pessoa ter muita garra no empreendedorismo mesmo. Muita garra sabe? mesmo. Então, Dizer assim, não tenho opção de não fazer acontecer. Não, eu tenho que fazer isso dar certo. Eu tenho que fazer esse negócio dar certo. Sim, não existe plano B, como Não diz o existe Joel plano J. Não existe plano B. então eu falei, Bia, olha, eu vou ter um bônus nesse mês, então eu vou pegar essa grana, a gente diminui a parcela da casa, e aí a gente vai diminuindo as contas, e aí vai ter aquilo ali, tal, e, né, e a gente foi fazendo assim, e foi diminuindo o valor das parcelas, e aí foi, né. E que legal ela entrar nessa com você, né? Porque Então, não é todo mundo que ia ficar meio preocupado, né? A Bia é minha parceira. Então, e é uma coisa assim que é admirável, porque assim, a gente vê que quando geralmente as pessoas começam a empreender, um do casal mantém ainda fica ligado à fábrica para ter uma segurança, né? Tem uma segurança, mas eu acho que essa segurança que as pessoas buscam, né, estar ali com salário fixo, eu acho que acaba até acomodando, sabe? Porque acho. quando os dois saem, faz acontecer, Sim, né? Para quem sim. não sabe, a esposa do teacher, né? Ela também é empreendedora, tá, gente? Em uma outra oportunidade a gente vai gravar com ela, que ela não pôde hoje. Daí vocês têm que fazer dar certo. Eu acho que é muito mais fácil aquilo acontecer, né? Sim.
Porque realmente, se É um os tá na dois fábrica, muito outro focado, né? Daí um tá naquele foco, mas daí pensa, mas qualquer coisa tem o outro ali pra me segurar, né? Daí você fica meio naquele chove não molha. Pior. No caso de vocês, não. Tipo, não, a gente tem que fazer ir, dar certo. correr atrás. Aham. E é legal que é um apoiando o outro e um sofrendo a dor do outro junto, né? Porque Sabendo que um passa, o outro exatamente, passa, porque né? quando a gente tá na fábrica, quem tá fora da fábrica não entende quem tá na fábrica, porque é sofrido quem tá na fábrica. Mas também quem tá lá não entende a gente que a gente tá trabalhando, tá correndo atrás. Mas às vezes Não acha que é sofrido. E é, gente. Exatamente. Empreender não é fácil. Gente, Roberta, trabalha pra caramba. Roberta, por falar em fábrica, eu tava conversando com uma pessoa lá do Brasil e que tá acompanhando o nosso podcast e falou assim, vocês falam tanto em fábrica, como é a fábrica? Você pode me descrever? Gente, eu não consegui responder essa pessoa porque eu nunca entrei numa fábrica. Você poderia explicar assim para o pessoal que está no Brasil, né, que tem curiosidade de saber como é trabalhar em uma fábrica aqui no Japão? Como é a rotina de Como quem é a trabalha rotina? em uma fábrica? Bom, eu vou tentar tirar pelo geral, né? Então, qualquer lugar do Japão que você for, posso dizer aí que vai 70% da força trabalhista no Japão vem das fábricas, porque o Japão é um país muito industrializado, exportador, importador, que nem eu acho que foi ontem, anteontem, a gente foi para outra cidade, para outro lugar, e aí a gente passou numa ruinha e a gente viu uma fábrica pequena, né? E aí sabe aquele negócio do uniforme, aquele chapéuzinho de fábrica, o protetor auricular e tal, aquela roupa meio suja assim de óleo. Então, no Japão tem grandes fábricas, indústrias, e tem fábricas menores, né? Então, as fábricas menores é mais fácil de você se locomover, você pode ir com seu próprio carro, você não precisa andar tanto, você já pode sair de casa já com uniforme, né? Normalmente eles não cobram, eles fazem tipo vista grossa, assim, em relação ao QK, essas coisas, que falam assim, não, 10 minutos de QK, tal. Já as fábricas menores, Que é o intervalo, tá, gente? As fábricas menores, a maioria nem cobra o QK, vai diretão. Assim, só que também é tipo 5 minutos, é um pouco menor os intervalos, né? Já as fábricas grandes, elas têm uma responsabilidade muito maior, elas recebem auxílio do governo muito maior, então elas saem em jornais, então tem muito menos acidente em fábricas maiores. Também mais rigoroso, né? É bem mais Tem rigoroso. muito que parece estar num militar, né? Sim. De tão cheio de regras. As fábricas grandes, elas são muito metódicas, igual você falou, tem vários steps em relação à segurança, né? procedimentos, tem o tal do Hyaru Hato, né, que eles falam que é uma lista de passo a passo que você tem que seguir, tem várias coisas. Diz que não pode nem colocar a mão no bolso, né? Não. Dependendo da Não fábrica, pode. você, na hora que vai, por exemplo, é um corredor de pessoa, não é de carro. Um corredor de pessoa. Passa carrinho de mão, assim, mas tem que parar e olhar como se fosse atravessar uma rua. Como se você estivesse dirigindo. Exatamente, você tem que parar e Mesmo olhar cacuninho, olha pros três, os né? dois lados e aí você pode A mão atravessar. no bolso tem 2 motivos. É postura, né? Você transmitir, você está num ambiente de trabalho, você não está curtindo a vida ali. Passeando, né? Então, você tem que ter postura. Isso daí já é depressivo, gente. Bem, né? Trabalhar passeando. Né? E outro motivo é por evitar, tipo assim, você tropeçou. Até você tirar a mão do bolso. Você se machuca daí. Pra você dar tempo, né? de Não colocar pode a ir mão. com uniforme, você tem que ir com a sua roupa lá, você veste uniforme. Tem muita fábrica. E que é como assim. é o uniforme, geralmente, das fábricas? São Depende muito da confortáveis? fábrica. Geralmente são largos, né? Eles São têm que mais ser mais largos. Principalmente para as mulheres, não aparentar o corpo e tal. Dependendo do geralmente são mais setor, largos. tem que ser antistático. Também, sapato verdade. antistático, Uhum. né? Gente, falar nesse material aí. Gente, como é difícil costurar esse tecido. Ah, é? Parece Ele é que bem tem fino, chumbo. É bem fino. né? Parece que tem chumbo. Ele é de mesmo. plástico. Ah, é de plástico. Eu já, né, derreti. Já? Você já derreteu, né, Suzy? Levei pra Mari, comprei A outro e Suzy. levei pra Mari. A Por isso que é Suzy, difícil costurar. ela quis economizar
Ela disse, eu não vou levar calça pra Mari fazer barra, eu mesma vou fazer. Eu tinha aquele negócio de colar. Mentira, não falei assim, não, vai. Maria. Não, é porque eu tinha o adesivo de colar, né? Foi igual Aí a xingar, palhacinha né? pra- E daí eu tinha. Eu falei, vou colar, porque é rápido, porque precisava por outro dia. No outro dia já entra. A gente recebe o uniforme num dia, no outro a gente já tem que trabalhar. Então eu falei, beleza, eu vou colar. Só que daí esqueci que tinha que colocar um pano em cima. E daí eu fui com o ferro direto na calça. Nossa. E a calça derreteu. E aí eu vi, nossa, é de plástico essa calça, porque aí ficou um pedaço de plástico duro assim. Eu falei, gente. Aí ela me ligou, Mari, dá pra você fazer uma barra de calça ainda hoje? Então, no outro dia, eu tive que ir lá mó cedão pra ir comprar outra. Ainda tive que comprar fiado, gente, porque eu achei que era um preço e era o mais caro. Aí eu falei, Mari, pô, me salva. Eu não vou mais fazer sozinha, não. Aí eu Não até vou brinquei. correr o risco. Eu até brinquei com ela. Tá vendo? Você quis economizar. Então, saiu bem mais caro. Então, mas assim, pra quem tá nos ouvindo, nos assistindo, o quanto isso é rigoroso, né? Sim. O uso do uniforme. Não tem essa de Sim. dizer, não deu pra Esqueci, comprar, derreteu e chegar Não. com qualquer outra calça. Não sabe? dá. Se passar. Não dá. Tem que tá estar com uma tudo calça. certinho. E a barra tem que estar feita. E no outro dia que eu comprei a calça e a barra não tava feita, deu um jeito lá de ficar dobro. Ah, eu levei alfinete. Levei alfinete, passei o dia com alfinete na calça. Até Tá tudo poder... certinho. Só para as pessoas terem uma noção, porque a gente às vezes fala que trabalhar em fábrica, as pessoas não têm noção de como realmente é. E a liberdade, questão da liberdade? Não tem. Gente. Olha, eu vou ser bem sério com vocês. Eu achava até gostoso trabalhar em fábrica. Você gostava? Porque eu não tinha muita responsabilidade. Isso é verdade. Pensar essa desse parte- lado é. É um fardo, parte é de fardo que boa você mesmo. não precisa carregar. Que alguém, se bateu o cartão, saiu de lá. Você tá O problema é de sossegado. vocês. Aham, bem isso. Saiu de lá, pode colocar a mão no bolso. Pode. Se eu fiz algum defeito, alguma coisa, aí é com quem? Isso aí é o Kenza que tem que ver. Eu não tenho nada a ver. Não, isso é verdade. Já a gente empreendedor já dorme pensando no que vai acontecer amanhã, na conta que você tem que pagar. É diferente Isso quando você tá em consegue fábrica. dormir, né? Bê? Porque Ainda mais no empreendedor- mundo de hoje, né? Que a gente está sempre tentando aperfeiçoar. Só que, o olhar do ser humano, né, para as coisas, ele é muito... A gente sempre fica procurando um defeitinho ali. Tipo assim, peraí, ali tem um defeitinho. Vamos arrumar. Então, tem várias possibilidades. Tem pessoas invejosas, tem pessoas que, né, tipo... Com as energias não compatíveis. Então é muito difícil você agradar todo mundo. Né? Ah, com certeza. não vai. Não tem, Não não tem consegue, como. gente. Não tem. Não tem. Não adianta. Então, E é muito real isso. No começo da Amiga do Pastel, eu ficava mó ruim. Lembra que às vezes eu te falava com você mó de noite? Teve um dia sério, eu sentei lá e chorei. Foi um dia hoje que eu conversei com você. Não, e foi muito engraçado. Eu dentro do caminhão, porque eu tinha parado ele, comecei a chorar, porque tipo, eu tava exausta. E é muito engraçado. Você pode servir todo mundo que veio muito bem, mas um que deu alguma coisa errada, aquele um vale por todos, né? E daí eu lembro que eu chorei, e na hora que eu tava chorando, a mulher parou com o carro. Gente, pensei eu sem graça, com o olho cheio de água, querendo falar pra mulher que eu não tava aberto. e se eu falar pra você que eu já vendi pastel? Ah, é? Nossa! Na Já feira? vendi pastel, batata frita. Nossa! Quando eu cheguei no Japão, foi a primeira coisa que eu fiz. Sério? Nossa! E meu pai legal. tinha um carrinho de batata frita, pastel. Aqui no Japão? No Brasil, quando eu tá. cheguei do Japão no Brasil. Tá. Aham. E aí, eu fui substituindo, às vezes a mulher do meu pai tinha que fazer alguma coisa, no hospital, no dentista, eu fui substituindo até que, por fim, eu Como esse tomei menino é conta do carrinho. trabalhador, né, gente? Então, né? Aí, por fim, eu fiquei tomando conta do carrinho, né? Que Então, eu legal. sei o quanto é difícil. Trabalhar com comida. Sim, é difícil. Mas daí, com o tempo, você vai, tipo, eu fiz o meu melhor, sabe? Sim. A intenção é agradar todo mundo, Sim. mas realmente não dá, Não dá, né? Então, uma hora você começa a entender isso, né? Mas no começo, é realmente, difícil você fica mesmo. No muito... começo é Por causa de difícil. você fica E muito eu pra admiro baixo. muito quem consegue cuidar, principalmente de um negócio que lida com alimentos, porque é muita coisa, tipo, é muita coisa que você tem que estar esperto, tudo tem que ter data, tem que ficar esperto para não vencer, quantidade certa. Receitas, pra você fazer ingredientes.
Sair então. sempre igual. Estoque, Então, compras, Eu muitas tenho um compras, problema de né? fazer tudo sair igual sempre, porque eu não uso receita. Daí outro dia, o cara veio, eu fiz o molho, daí faltou alguma coisa, daí eu falei, não, vou tacar aqui e fiz. Ficou bom, não ficou ruim, gente, ficou bom o molho. Mas o cara veio e falou assim, mas não é esse, eu vim por causa do molho, não é esse molho que eu como sempre. O cara conseguiu saber que não tava ruim, gente, tava bom, Ai, mas quando- não tava do jeito que Aí eu sempre sou assim tá. também. Se eu vou É? num lugar, tipo, principalmente eu gosto muito de molho. Se eu vou num lugar por causa daquele molho, se muda um pouco a receita, eu já sei. Aí eu já Gente, fico triste. Porque é, eu falo, tinha- poxa, eu vim por O causa cara disso. pegou e falou assim, eu vim por causa do molho e não é o mesmo dessa vez, né? Fiquei mó sem graça. Aí você Não fala, era, vem mas aqui. tava bom, mas não era. Tinha uma padaria lá em Diadema que eu só ia comer a panqueca lá por causa do molho. Tinha um molho lá, gente, que molho era aquele? O manjericão fresquinho, sabe? Nossa, que gostoso. Então, quando eu lembrava do molho, eu falava, não, vou almoçar lá na padaria porque vai ter aquele molho. É interessante isso que você falou. Sim, sim. Imagina que eu chegasse lá, pedisse aquele molho e viesse um manjericão. Né? Já ia fazer muita já diferença. faz diferença. E no meu caso foi isso que aconteceu. Eu ia Não falar, tava ruim. Quem tá Mas acostumado... o cara percebeu quem e falou tá assim, acostumado- eu vim por causa do molho e não é, né? Daí eu, tipo, todo sem graça, pedi desculpa, né? Mas acontece, né? Acontece, mas trabalhar Faz com parte. alimentação não é fácil, não. sim. É tanto que foi uma das coisas que eu descartei, né? Mas E uma na vez que verdade a eu Suzy- acho que trabalhar Foi. com o público em si é difícil, né? Que a Suzy fez uma visita pra mim, que eu tava em dúvida, indecisa. Eu falei, Suzy, eu preciso fazer uma coisa e não sei o quê. Ela, o que você sabe fazer? Eu disse, eu sei fazer uma boa feijoada. Baião de dois, você Eu falou sei que fazer uma boa sabia feijoada, eu sei fazer. fazer um baião de dois, sei fazer arroz carreteiro. Então, essas coisas que é difícil encontrar em Sei qualquer fazer lugar. feijão Aham. de corda, né? O feijão tropeiro, né? essa é uma dúvida que eu tenho, né? Porque às vezes você sabe fazer ali e tal, beleza. Mas quando você leva para o comercial, a quantidade muda, né? Muda. Exatamente. Você tem O que sabor fazer, muda. você tem que fazer muita Sim. coisa, né? Aham. Sim. Então, E daí, se eu tô acostumada a fazer um pouquinho pra minha família, É eu vou uma fazer uma coisa. quantia gigante, Aham. já muda, né? Aí por isso que a Mari falou, não, acho que não é isso pra mim. Aí eu falei, então não vou trabalhar com isso não, Suzy. Né? bem Então, desafiador. e daí, Roberto, voltando aqui pra você, você começou a dar aula particular na sala da sua casa? Como você Então, antes de eu vir a pro Japão, Não, aqui no Aqui. Japão. Como é você, que você falou quando dava você começou a aula? dar aula, né? Você As deu aula coisas no no Brasil Brasil? também? Aula no Brasil também? Dei aula Legal. no Brasil. Eu achei que era aqui. Esse menino também. é muito vivido. Não. E daí você... Quantos anos você tem? Tipo, viveu tão pouco ainda. Então. Já tem tanta história. Tem tanta experiência, muito legal. Verdade, gente, lembrei. Teve uma vez que ele estava fazendo uma live. Eu entrei numa live e entrou uma pessoa e falou assim: oi, professor. E você, eu não tô lembrando. Ela disse, eu fui sua aluna no Brasil. Que legal. Ela foi minha aluna muitos anos, acho que 8 anos, né? É que assim, no Brasil, quando eu entrei na faculdade, o meu inglês não era muito bom. Porque é o inglês, assim, não falando mal, mas tem algumas escolas, assim, que você não aprende muito, né? Então, tipo, eu entrei nas escolas, assim, e eu não gostava muito. E eu senti que o pessoal brincava muito. Ai, gente, eu lembrei da minha professora. Aí chegava na escola, o pessoal vai falar de balada, vem falar de festa, vem falar não sei o quê. Eu falei, gente, não é aula de inglês? E ninguém falava de inglês. Eu falei assim, tá, mas não quero saber quem foi no show. Eu quero minha aula de inglês. E aí, quando faltava 10 minutos para acabar a aula, aí a professora passava um pouco de verbo to be. Eu fiquei todos os meus anos verbo to be na escola. E olha que se perguntar, eu não sei hoje. Gente, me pergunte como foi que eu passei nas provas de inglês. Eu não sei. Mas do verbo to be eu lembro alguma coisa. Eu que nem era... lembro mais. Era Mas só é escrever sério, de todos os frente anos eu estudei verbo to be. Nós ficávamos o ano inteiro só no verbo to be. que escreve de frente pra trás, né? É japonês. É igual japonês, inglês. É bem assim, gente, é crítico. Então, quando eu entrei na faculdade, meu inglês era muito fraco. Né? E quando eu entrei, eu achei que lá eu ia aprender inglês. Mas, na verdade, o curso é curso de tradutor e intérprete, em português e inglês. Então, chegou lá, tinha práticas de interpretação, técnicas de tradução e não sei o que lá. Horas de cabine, horas de tradução consecutiva, tradução simultânea, tradução sussurrada.
Então, tipo assim, tradução jurídica, tradução médica, interpretação jurídica. Tipo, mas não nada tinha da muito língua. de inglês, sabe? Nossa. Até tinha língua inglesa, só que era outro nível. Tipo, era muito avançado. Então, o pessoal, eu entrei lá, tinha gente que falava 4 idiomas, tinha vários donos de escola, gente que já dava aula há muitos anos. Então, tipo, eu entrei... era pra quem já Já sabia. Sim. Então, Mais aí avançada. foi onde eu apanhei muito. O primeiro semestre foi onde eu apanhei muito e eu decidi, foi outra loucura, eu decidi sair da parte de motoboy. Eu falei, eu vou trabalhar praticamente de graça para eu ter tempo para estudar. E aí eu fui procurar um emprego que eu conseguia estudar. Então eu conversei com um primo meu, ele tinha um estúdio de tatuagem. E aí não fica um monte de gente lá no estúdio de tatuagem. Então eu falei, eu posso ficar na sua recepção. Aí você me paga aí o que der, né? Que legal. E aí, legal. só que eu vou ficar estudando. Então eu ficava o dia inteiro no computador. Aí de vez em quando alguém ligava, eu atendia. Vinha alguém na Gente, ele já recepção, foi até atendia. recepcionista. Então, De estúdio de tatuagem. Que legal. E aí eu assim, ficava estudando o dia inteiro. nossa. Aí chegava sábado, domingo, eles me chamavam pra sair, eu ficava estudando. Depois que acabou o primeiro semestre, eu passei as férias inteirinhas estudando, né? Então, aí nessa época, eu falei, bom, como recepcionista estou ganhando muito pouco, eu posso trabalhar como professor de inglês, porque ensinar é a melhor forma de aprender, né? Sim. Então, o que eu vou fazer? Enquanto eu tenho tempo aqui para estudar, eu vou melhorar meu currículo, vou estudar muito inglês. E aí eu comprei uma lousinha lá, e aí eu colocava a lousinha lá e ficava fingindo que estava dando aula. Ai, que legal. Estudando. Melhor forma de aprender. Aí eu comecei a dar aula para eles, pro pessoal lá do estúdio de graça, lá, Legal. dando aula. E aí entreguei o currículo nessa escola dessa menina aí, que é a AllNet, que chama, né? É uma escola grande, tem mais de 20 escolas no centro. Tem um centro de Diadema também. Foi o meu primeiro emprego, foi lá, de professor de inglês, foi no centro de Diadema, chama AllNet. E aí eu fiz a entrevista, entrevista para professor, são várias etapas, né? Então fui a primeira vez, preenchi, conversei, fiz uma prova enorme, uma prova muito difícil. E aí eles me chamaram para demonstrar, para dar uma aula demonstrativa. E eu não sabia como ia ser a aula, Como né? dá aula. Aí cheguei lá, tinha o coordenador desse prédio, tinha outro prédio da UNET que tinha uma outra coordenadora. E aí eles assistiram a minha aula. Aí ele falou, dá aula de present simple. Eles não avisaram antes? Não. Nossa, caramba. Não dava nem pra você se preparar. Dá uma aula de present simple e past simple. Aí fui lá, dei a aula, eles gostaram e aí me contrataram. legal. Que legal. E aí comecei, no meu segundo semestre da faculdade, eu já estava dando aula de inglês já. Daí você terminou a faculdade dando aula. Aí foi só isso, aí eu fiquei só dando aula, né? Que legal. Aí eu saí dessa escola porque apareceu uma oportunidade melhor para estagiar na faculdade. Que legal. Então foi uma prova que, bom, eu não sei como, mas eu consegui passar. E tipo, a Uninove é a maior faculdade particular do Brasil, né? Então tem vários campi. E muitas pessoas que falam inglês. Né? Sim, e sim, muitas sim. pessoas participaram. E eu consegui passar. Né? Que legal. Essa prova para estagiar no campus da Vila Prudente. Então, no campus da Vila Prudente fui o primeiro, assim, professor de inglês do projeto que eles tinham. Nossa. E aí eu dei aula 1 ano na faculdade. Legal. Da Vila Quando Prudente. você entrou na faculdade, você pensou em desistir? Que você falou, mas não tenho todo esse conhecimento. O que eu faço? Então, né? E que entra a parte da fé, né? A fé é muito grande. Eu faço coisas que o pessoal fala, você é louco das ideias. Inclusive aqui no Japão, uns lugares aí, pessoal, todo mundo me tem como louco, né? Eu já falei pra vocês, né? A pessoa chega e fala assim, minha prima trabalhou com você lá em tal lugar. Eu falei, Ela falou que você era meio doido. Aí eu vou tal lugar, a pessoa, meu primo trabalhou... Falou que você era meio doido. Aí todo mundo que veio falar comigo fala que eu era meio doido, né? Mas daí aqui no Japão, antes de você montar a escola, você dava aula na sua casa? Aqui no Japão. Então, aqui no Japão eu não queria... Eu estava na fábrica, mas eu não queria esquecer o que eu tinha aprendido. Então, eu dava aula no final de semana particular,
dava aula de graça ali No iPlaza, no né? iPlaza, de graça só pra não perder. Eu lembro que De meu marido graça? falou. E você ainda pagava o salão? Eu pagava o salão. Eu lembro que meu marido falou na época, que ele trabalhava com você, né? Ele falou, tem um colega meu que vai começar a dar aula. Eu falei, nossa, que legal. Fala pra ele, se você quiser ajuda, eu posso ajudar ele. Porque eu também queria fazer alguma coisa, não sabia o que fazer. Que legal. Ai, Então. mas Mas uma pergunta pra ele em inglês aí, Suzy. Ai, Gente, agora a Suzy sabe inglês. Gente, não. Acho que ela não Porque tem muita saia vontade. justa. É, o saia justa. Isso, não tem pra vender, tem pra falar inglês. Saia justa. Não, a saia justa é essa. Ela fala inglês e ele responde a pergunta. Pra ele não vai ser, vai vocês ser pra fazem- Suzy. Vocês fazem A isso. gente também. tem Eu não sei, Nós tem um quadro saia justa, mas é pra pessoa vender, né? É, Nesse caso seria saia justa pra Suzy. a gente Pode falar. pode não tem problema. contar um pouquinho pra gente sobre a Laios. O que é a Laios? O que é que ela oferece hoje? Como ela começou e como ela está hoje? Porque a gente tá aqui num prédio da Laios, né? Sim. Quando surgiu essa ideia de montar? É. Você disse, não, agora eu vou abrir minha escola. Uhum. Olha, já faz bastante tempo, hein? Que eu pensei em abrir uma escola, já faz bastante tempo. Só que eu tava planejando em abrir no Brasil. Então, no eu Brasil. fui organizando, porque pra mim, que nem você tava comentando, que eu não concordo muito, tipo, fazer zangueu de graça, sabe? Tipo, você fazer um zangueu, eu não acredito nisso. Eu acredito que cada coisinha que você faz, no final vai converger e vai fazer o negócio acontecer, né? Eu Que penso assim, incrível. né? Legal. Uhum. Então, eu já, igual eu falei, esse negócio da fé, por isso que o pessoal fala que eu sou louco. Eu já sabia que ia ter a minha escola no Brasil. Então, eu comecei a mexer os palitinhos, eu já ia lá, abria as pastas, começava a procurar logo. Então, toda vez que sobrava um tempinho, Nossa. e aí eu deixei praticamente muita coisa pronta já para abrir no Brasil. Só que a pessoa que estava responsável para cuidar lá desistiu. Você ia abrir daqui, lá no Brasil. Isso, lá no Brasil, né? E, inclusive, quando vocês perguntaram, né, nessa época que eu falei que ia para os Estados Unidos, que eu acabei indo para a Coreia, para a Tailândia, quando eu teve esse caso de eu me sentir um pouco assim, não vou conseguir ir para os Estados Unidos, eu pensei em pegar essa grana e abrir escola. Só que eu estava na dúvida se eu ia para a Coreia e tal, se eu não desistia de ir para os Estados Unidos ou se eu abrir escola. Só que essa moça desistiu bem nessa época. Eu falei, então eu vou para os Estados Unidos, então, né? E aí eu já tinha muita coisa pronta, né? Então quando eu desisti, eu saí da fábrica, eu já tinha um pouco da logística, já tinha um Tava pouco meio das caminho ideias. andado, né? Como eu trabalhei em escolas também de idiomas, eu já sabia mais ou menos como que eles trabalhavam, né? E tinha bastante experiência também na área, né? Eu sabia que tinha que ter um expert. Quando você oferece serviços, tem que ter um expert, né? Então eu já tinha né? Então, bom, é a minha área, é o negócio que eu entrei de cabeça, eu estudei a fundo muita coisa, né? Claro que a gente sempre está aprendendo, né? Mas eu acredito que o expert, ele tem que falar assim, olha, eu não sei tudo, mas eu me garanto. Porque é o seu negócio, é o serviço que você oferece. É igual a Mari, né? Se ela falar assim, olha, se for de costura, pode ser que tenha uma coisinha ali, outra coisinha ali que eu tenho que pesquisar, mas eu me garanto. E eu queria chegar a esse ponto, então por isso que eu entrei de cabeça, estudei mesmo, abri clubs para ficar falando com pessoas do mundo inteiro, né? Então, o que a Lions oferece hoje, que eu sinto, a gente é um pouco mais flexível, não é um negócio, tipo assim, como que eu posso falar? Franchise, tipo assim, aonde você for é igual, tipo McDonald's, né? Não é assim, a Lions a gente tenta se ajustar às necessidades da pessoa, né? Então se ela procurar a gente, então a gente faz tradução. Esses dias eu fiz tradução para pessoas que estão se naturalizando americanas aqui no Japão, então deu certo, eles aceitaram. Naturalizando aqui no Japão, americano? Nossa. Tem um consulado, tudo, né? Que Nem legal. sabia que dava isso, que legal. Não é... É tipo São tirar o green órgãos, card né? Então, por ou exemplo, não? se o marido é americano e tal, Ah, a pessoa tá. já ir pra lá
já com Aham, um green sim. card aí pra lá tudo. Acho que tem, porque a pessoa falou pra mim, naturalização. Então, eu acho que é a naturalização, né? E então, vários serviços, né? Então, anteontem eu fui fazer tradução no curso de rifto, né? Que a gente aqui no Japão fala rifto, mas é forklift, que é um caminhãozinho que, né? O pessoal sabe aí. No Brasil, não sei como fala em português. Mas a gente Eu não faz sei, tradução. é aquele que leva Tipo, os pallets, né? Que Isso, pega o pallet de caixa e leva de um lugar pro outro. Lift, não é? É lift no Então, eu não Brasil? sei como Eu acho fala que no sim. Brasil. Deve ser lift. Então, Então, eu não sei. aí a tradução é do japonês para o inglês, né? Então, bom, eu quero tentar proporcionar o máximo que eu puder. Eu acredito que aqui no Japão os brasileiros eles podem sair da fábrica. Nos Estados Unidos a gente já tem essa fama de sermos ótimos empreendedores, profissionais, oferecemos ótimos serviços. Eu sei disso porque eu converso com o pessoal lá. Os empreendedores nos Estados Unidos têm uma visão muito boa dos que brasileiros. legal. E eu espero mesmo aqui no Japão, né? Então, como o Japão, o idioma, né? É muito difícil. Muita gente às vezes fica retraída em relação a expandir o seu negócio dentro do Japão. Eles podem estar usando o serviço da Lions para, né, ou tradução, ou para fazer interpretação. Além da escola de idiomas, tem também os serviços de assessoria para Sim, tradução, interpretação. Mas é voltado mais para negócios. Não, Ou para, vamos por exemplo, supor, eu quero ir no hospital, aí eu chamo você? Isso também? a gente também faz esse serviço, né? Mas a gente, igual eu falei, eu quero ver os brasileiros brilharem no Japão. Então, a gente pode ser usado também como ferramenta para fazer essa intermediação, Sim. né? E abrir um pouco. Porque se você, por exemplo, você vende pastel, né? Aí você vende pastel para brasileiro. Se você vender pastel para brasileiro, filipino, indiano, vietnamita, indonesiano, japonês, é muito melhor, né? E aí a gente também oferece esse serviço de a gente deixar o seu negócio mais internacionalizado. Que legal. Tipo, montar cardápio em outras línguas. Sim. Nossa, Que que legal. legal. E é muito importante aqui no Japão, porque tem muito, por exemplo, filipinos, né? Que falam inglês. Então, sabe Muito o que eu já confortável. percebi? Que a maioria, nós brasileiros, né? A gente monta os negócios, a gente não monta pensando nesse povo, sabe? A gente pensa montando só Pra os brasileiro. brasileiros. O que nos limita, né? Porque Sim, a língua, brasileiro acaba, tipo, sendo uma quantia, não vai passar daquilo, né? Não vai passar E daí, se daquilo. você consegue abranger para mais pessoas, né? Para outras raças também. Aham. Né? Muito legal. Sim. Muito bom. legal. Que interessante. E a partir de quantos anos a escola aqui, ela... Não é, eu falo 8 anos para ter uma média, né? Mas na verdade, se a criança for alfabetizada, né? Por enquanto a gente não pega crianças que não são alfabetizadas, né? Porque fica mais difícil, né? Então tem que ter alfabetização, né? Para a gente conseguir introduzir a segunda língua, né? O segundo idioma, né? Tá. Então, no caso, são crianças que aprendem em escola japonesa, que elas não são alfabetizadas no português, não daria. Então, aí no Japão tem esse problema, né? Porque no Brasil, com 6, 7 anos, 6 a anos criança a Sim, criança já sim. lê. No Japão, a partir da 3ª série, que eles começam o a Uramandi. mostrar o alfabeto romano, greco-romano, né? Então tem esse desafio. Só que tem mães que já colocam, já desde, né? Ou então os próprios pais ensinam, ou então colocam com algum... Porque já vi brasileiros aqui alfabetizando, né? Colocam com esses brasileiros que alfabetizam também. Não tem aula de português aqui ou você nunca pensou na possibilidade? Então, eu não tenho estrutura para dar aula de português. Entendi. Só que eu tenho a formação, né? Então, se aparecer alguém querendo fazer, eu tenho como oferecer Tem sim. tido disponibilidade ali no seu cronograma? Porque o principal é o inglês. expert. Não, eu digo assim, para você conseguir ensinar um idioma, a pessoa tem que ter didática, tem que ter conhecimento linguístico, toda a parte de... a gente fala que é a grade, né? A sequência, né? Então,
entender bastante da gramática, né? Porque não que a aula vai ser uma aula técnica, né? Uma aula, mas que pra gente conseguir dar um suporte. Então, para você ensinar um idioma, se a pessoa fala, mas por que é assim? Se você não responde, o aluno se sente inseguro. Se o aluno se sentir inseguro, a partir dali, o grau de absorção, né, de aproveitamento cai. O aluno tem que confiar no professor para ele conseguir aprender. Né? Porque ele vai estar repetindo o que o professor falar. Então, o que o professor falar, então ele tem que confiar no professor, né? Então, o principal é isso, né? E esse principal do português eu tenho também. Só como eu não tenho demanda, eu não tenho nada pronto ainda. Né? Ah, sim, que legal. Defina sucesso pra gente. O que é sucesso pra você? Olha, sucesso pra mim tá sempre no presente. Tem gente que fala assim, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não comprei minha casa ainda, mas eu não sei o quê, não sei o quê. Mas o que você está fazendo agora? O que você está produzindo agora? Você está dando o seu máximo agora? Se você está dando o seu máximo agora, você já tem uma vida bem-sucedida. Para mim, sucesso é o agora. Né? Então, não é você ter tanto no banco, não é você ter... É o seu comportamento no agora, né? Então, se você está já se desenvolvendo, aprendendo, dando o seu melhor, crescendo, buscando melhoria, buscando aprimorar suas ferramentas e habilidades, procurando ser uma pessoa melhor, para mim você já é uma pessoa bem-sucedida. Né? Para mim, isso é sucesso. Você se acha uma pessoa de sucesso? Eu me acho uma pessoa de sucesso, mas eu sou muito crítico, então eu acho que eu teria espaço para... eu sinto que eu ainda tenho muita coisa guardada dentro de mim que eu não tô soltando, né? Tipo assim, eu poderia estar fazendo muito mais, eu poderia estar produzindo muito mais, eu poderia estar sendo muito mais, mas eu ainda fico inseguro com algumas coisas, né? Então, eu me considero uma pessoa de sucesso, mas eu sei que eu posso ser muito mais. E como surgiu a ideia de você montar esse estúdio? Tô curiosa pra saber. Porque o estúdio de podcast junto com uma escola, assim. Junto com a escola. É meio diferente. Ainda mais no Japão. Foge um pouco, né? Uma coisa da outra. O espaço é tão limitado, né? Sim. Realmente, né? Uma das coisas... algo meio loucura de novo, né? Meio doido, né? Porque assim, no Japão, o japonês é muito retraído. Se você comparar japonês e brasileiro, Sim. as culturas, o japonês é muito mais recatado, muito mais tímido, né? E abrir um podcast no Japão é até meio estranho, né? Mas... Nossa, gente, eu não vou mais ouvir a palavra podcast sem lembrar de você. Podcast. É bom pra testar. Podcast. É bom pra testar o pop filter. Né? Né? Então, porque você fez um investimento aí meio Alto, né? Porque a gente tá 3 meses já no ramo, né? E a gente Nosso fez, investimento. pra começar, a gente fez, né, A gente comprou os microfones lapela, que um já deu problema. Já foi pro Balalau. E tem outro que já tá meio... E a gente fez um orçamento e é alto, né? a O gente fez custo um pra orçamento. montar, assim. Então, e você... Cada microfonezinho desse, você pensa que não é 15 mil, 20 mil. Mais, né? Depende. Não, é por aí. Depende, e se for com esse suporte É, aqui, então, meu mais Deus. o suporte. Gente, e o valor dessa mesa? Não quero nem pensar. Então, Mas e aí, como surgiu a Mas vamos ideia? voltar ao podcast. mudando de assunto. Como foi que surgiu a ideia? Bom, é o que a gente está consumindo mais hoje. Eu fico... Tá um tempo vago, eu vou fazer tal coisa, só vou fazer se tiver um podcast, alguma coisa ali no background que a gente fala, né? Eu também tô viciada. E aí não tem jeito, hoje em dia é o que a gente está consumindo mais, então a gente... É igual no Brasil lá, né? Você chega lá no Brás, tá chovendo, tá todo mundo vendendo guarda-chuva. Aí tá sol, tá todo mundo vendendo óculos de sol. Ou picolé, ou água. É verdade. Aí você viu que todo mundo tava fazendo podcast, e disse, por que não vender o guarda-chuva pra essa galera? Então, também. Até porque aqui é difícil você ter um espaço, né? Assim, conseguir. Então esse foi um dos motivos.
O fato de estar abordando a fala também foi um dos motivos, que é uma das coisas que eu quero proporcionar para as pessoas que estão na escola, para as pessoas que estão à minha volta. Pô, vamos bater um papo em inglês agora? Ou vamos, Que legal. Que legal. Chama eu legal. pra eu treinar. Entendeu? Então, também esse é outro motivo. E outro motivo, bom, a minha mãe queria fazer, ela começou a me pedir ajuda e eu comecei a pesquisar um monte de coisa, né? Isso lá mas já faz tempo, já faz acho que mais ou menos um ano, mais ou menos. E lá já tinha no Brasil um estúdio, né? E minha mãe pagava lá coisa de R$650 por mês. Tipo, eu falei, nossa, mãe, R$650 por mês pra você usar uma vez por semana? É alto, né? Né? Sim. Quase pra de um aluguel do mês inteiro de um apartamento. Então. Uma kitnet, sei E lá. é contrato, sabe? Então tem Caramba. que respeitar o contrato de 6 legal. meses. E aí eu falei, então é um negócio interessante, né? Sim, então, sim. Eu tenho um espaço. Né, tem um espaço. E aí... E você vai montar o seu podcast? E vai chamar a gente? Vai chamar a gente, auto se convidando. Ou você não teria esse tempo? Eu acho É. que não vai ter tempo. Eu não sei, gente. Ah. Eu tô pensando. Você Vamos podia ficar em montar um voltado, né? Pra, tipo... Entrevistar os podcasts. Não, assim, é que, por exemplo, inglês, japonês, que é sua área, entrevistar Sim, pessoas que falam, né? Olha, eu vou Pra- montar um podcast da escola. Então, Agora, isso, se vai isso, ser isso, da meu escola. ou não, aí já é outra coisa, né? Ah, Mas a entendi. escola vai ter um. Ah, que tá. legal. Então, Aí- pra escola, porque ajuda a divulgar Aí também, os né? professores vão participar. Que legal. Que legal. O pessoal que trabalha com a Então, gente. dando dicas pros alunos que estão assistindo, né? Sim. Pra quem quer aprender inglês. Falar do processo. É. É interessante. Eu já desisti de aprender outro Já? idioma, gente. Eu não Ah, aprendi nenhum português. Até hoje eu falo baianês. Às vezes eu tô conversando com as meninas, elas perguntam o que que é. Então. Mas é isso, gente. Entendi. E aonde as pessoas te encontram? Bom, eu fiz um aglomerado e deixei tudo no mesmo lugar. Então, se você entrar aí www.robertoquiche.com/contato, você vai me achar e lá aí vai estar todos os links. Né? No Então, Instagram tem seus links todos? tem. Então, eu vou colocar o seu arroba do Insta, daí o pessoal Daí as te pessoas acha te lá. encontram É, eu acho que é tudo mais lá fácil. sobre você, né? Sobre os seus trabalhos. É. Então, ó, aí tem as redes sociais do podcast para quem quiser alugar o espaço, né? Que é Champions Podcast, né? Podcast. Podcast. Aí a escola, que é Lions, né? Lions Language School. E tem alguns serviços de tradução e interpretação que as pessoas me procuram. E aí eu tenho o meu espaço particular, que é Roberto Kish, Teacher. Né? Então tem esses três, tá? Legal. Roberto Kish Teacher, Champions Podcast e Lions Language School. Ok. Qualquer pessoa pode então reservar aqui a sala para fazer uma gravação. Sim. Legal. Aí tem um processo, tem que fazer a matrícula. Ah, Né? sim. Fazer matrícula, a gente conversa e tal. Aí tem 3 pacotes diferentes. Né? Então a pessoa, se a pessoa já tiver um domínio, já souber mexer, tiver alguns equipamentos, ela pode só alugar o espaço. Aí a gente Legal. fornece algumas coisas, né? E caso a pessoa não tenha os equipamentos, Então aí entra no segundo plano, né? você também oferece esse tipo de suporte. Sim, oferece todos os equipamentos. E por último, caso a pessoa precise de um produtor, né? Já tem um ali, o Anderson, gente. A gente tem produtor hoje. É, que tô me sentindo. Então Também. tem a gente tem esses 3. Que legal. E, gente, o espaço é bem legal aqui mesmo, né? Vale a pena. Gente, viu, nós já tá se sentindo já. É, No espaço. É muito legal aqui, É bem legal, gente. porque a gente não tem estúdio próprio, né? Inclusive, teve um amigo nosso que ele entrou em contato querendo que a gente fosse convidada para gravar o podcast com ele. Só que ele falou assim, olha, eu não tenho estúdio, posso gravar no de vocês? Nós também não temos. Aí eu falei, amigo, a Sério? gente também não tem, né? Então, Sim. ó,
um espaço aqui. Vale a pena. Viu? Não é conferir. motivo de você deixar de começar, né? É. Porque às vezes a pessoa fica, ai, não tenho dinheiro, não tenho as coisas, né, pra começar. Daí, ó, até pra fazer um teste, né, pra ver. Sim. Porque às vezes a pessoa acha, eu quero muito aquilo, mas ela não sabe como é, né? Daí ela vem, faz um teste, né, Sim. pra ver se é isso que ela quer, né? Isso. Porque nós mesmos, quando começamos, a gente tinha uma outra visão. Eu mesma achava que era só a gente ir lá e conversar. E conversar. Daí era muito fácil, né? Mas aí você vê que tem muita coisa por trás disso, né? Sim. Então é legal a pessoa vem, aluga um dia e faz um teste, né? Sim. É isso mesmo que eu quero, né? Isso. É. Porque Ver todos os equipamentos que precisa, Sim. porque é equipamento, É gente. equipamento, bastante. gente. E E fora o trampo por trás, né? por trás. E eu acho bacana a gente começar a globalizar, deixar mais automático e a gente trazer um pouco mais para o mundo digital nossos serviços, né? Porque tem pessoas que às vezes você não vai dar aula de inglês, mas tem pessoas que querem abrir uma escola, né? Tem pessoas que querem abrir um podcast, tem pessoas Sim. que querem, né? Então a gente pode também oferecer serviços mais digitalizados, né? Então assessoria ou cursos, né? E é uma das melhores formas, eu acredito, né? Para você né, espalhar e compartilhar o seu produto, o seu conhecimento, né? Então, para o pessoal que entrar assim, no mundo digital, eu acho que o podcast é uma das melhores ferramentas. Então, se você tiver curso pronto, se você tiver, né, e-book para você comercializar, tudo que você tiver no setor assim digital, né, você pode estar ali compartilhando os seus produtos digitais no podcast para o mundo inteiro. Sim, Verdade. verdade. Então, eu acho que é um ótimo investimento, principalmente para quem já teve o seu negócio, né, já está dando certo, né, quer repassar isso para ajudar outras pessoas a também conseguirem, né, terem o próprio negócio, ou sair da fábrica, ou Sim. ter outro estilo de vida, algo diferente, né? Sim, eu acho que todo mundo tem que correr atrás do que quer, né? Sim. Que se quer ficar na fábrica, seja por opção, né? Não por uma coisa, eu não tô só feliz, tenho mas eu isso. tenho que ir, né? Acho que a gente precisa de mais gente feliz. Então, se a gente tá fazendo o que gosta, a gente fica feliz, né? E quer que as outras pessoas ficam felizes também, né? Sim, Porque sim. eu vejo muita gente que é infeliz e acaba não querendo, mas acaba levando infelicidade também para as outras pessoas. Isso é muito triste. é A muito nossa passagem triste. aqui é tão curta, né? Pois é. A gente tem que fazer o que gosta e o que deixa a gente feliz, né? Sim. Então, pessoal, a gente vai terminando aqui. Meninas, aonde elas te acham, pessoal? Gente, eu estou presente lá no ateliê Mari Kawabata e estou presente no Donas também. Você, Suzy. Meu @Suzy Terruia, com 2 R's. E Donas Cast, o podcast Donas, né? Mudou, né? Gente, vocês me acham na Amiga do Pastel, na Verônica Otto. E até o próximo podcast. Obrigada, né, por você ter aceitado. Muito obrigada, participar. né, por ter cedido aqui o espaço pra gente gravar. Sim. E, gente, vale a pena vir conhecer aqui, tá Isso, bom? Vem conhecer. Dá o like, se inscreve no canal, gente. Comentem, deixa comentário. Se qualquer dúvida sobre a escola, a gente vai deixar o link debaixo do vídeo, né, na descrição. E daí vocês entram lá pra saber tudinho, tá bom? Eu ia fazer uma pergunta Faz. só que Faça. vocês deram encerramento. Vai. Eu queria que você deixasse um conselho para quem quer empreender e tem medo. Qual o conselho que você daria? Seria o conselho que você gostaria de ter recebido quando você estava iniciando e você não recebeu? Qual conselho você daria? Bom, acho que o maior conselho bom, eu vou falar do que eu acredito, tá? Eu acredito que se você está motivado, tudo é mais leve, né? Você consegue alcançar os seus sonhos com muito mais facilidade, com menos peso, com menos sofrimento. Então, tem muito a ver com o lado, assim, como você se sente, se você está bem, né? Então, você tem que procurar coisas que te motivem. Então, no começo, eu assistia muito vídeo de motivação.
Então, para quem está Nossa, começando, que legal! me ajudava muito, 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 muito. Até compartilhava às vezes, né? A pessoa fala assim, nossa, mas compartilha esse negócio em inglês, ninguém entende nada. Mas eu compartilhava bastante no começo, porque eu ouvia Você muito. sabia que às vezes eu ficava ouvindo música em inglês e chorava? Ai, Mari, nem sabia o que tava falando. Sem saber o que estava ouvindo. Aí, depois que o negócio começou, né, ficar moderno, a internet no celular, letra, que você abre lá e já tem a tradução, eu falei, eu chorei por causa disso. Mas isso tem muito, né? Ai, meu muito. Deus. E não é só no Brasil, eu descobri. Eu tava falando com um americano que trabalhava lá na fábrica comigo, e ele falou assim que nos Estados Unidos, aqui no Japão também, ele foi numa festa que estavam tocando uma música da Katy Perry que ela falava de, tipo, balloons e cake, só que na verdade não tinha a ver com festa, tinha a ver com o corpo dela, sabe? E as pessoas lá achando toda a festa. Que romântico, né? Tipo, é uma festa. porque e a daí, gente não a hora, sabe, né? Ele que é americano chegou e falou, gente, não tem nada a ver, essa música é verdade. Até hoje eu tenho um receio, às vezes, quando a gente tá disparando algum conteúdo assim pro Donas. Também tenho esse receio. Eu tenho um receio de colocar lá um fundo sonoro de uma coisa que Não tem nada a ver com o que a gente tá nada. falando, eu também fico muito assim. Aí eu vou só para as palavras que eu conheço. Eu vou que é- só pros instrumentos, porque daí não fala nada de errado. Não tem, né? Então, mas os instrumentos, tá ali só os instrumentos, É. mas tem a letra, só que em uma outra, Aham. né? E daí eu vou lá para coisas que são positivos, né? Uhum. Que dá mais fácil pra entender. assim. Business, né? Coisas assim, voltado para empreendedorismo, que eu falo assim, eu sei que esse negócio aqui não vai distorcer ali. Mas eu tenho Eu já essa sou bem dificuldade. aberto em relação a isso, né? Como professor, eu procuro o que está passando é o que está passando. Ah, tá. Eu não sinto que eu acho errado eu mudar o que as pessoas estão ouvindo, o que está nas ruas, o que está nas rádios, o que está... Se está ali, entendeu? Eu tenho que ajudar a transmitir o que está ali, na verdade. Eu me entendi. sinto como um mediador só, na verdade, né? O que eles estão falando, não, aí vocês têm que aprender a filtrar, gente. Mas é que nem lá, eu vejo alguns vídeos, acho que da Coreia, o povo dançando. Que agora tá na moda os funk por aí, não sei. Aham. E daí você vê as pessoas dançando umas coisas, você fala, gente, ele não tá entendendo. Entendendo nada do que tá Certeza que não tá falando. entendendo que a música Gente, tá eu amava uma música que era uma série que eu tava assistindo. Eu não sou uma pessoa que liga pra música, né? Gente, eu amo assistir, mas não gosto muito de música. Mas daí nessa série tocava tanto essa música que eu começava a ouvir ela direto. Até que um dia eu falei, deixa eu ver a tradução. Daí, gente, a música só falava sobre morte. Eu falei, meu Deus, eu gostava dessa música. Nunca mais ouvi depois disso. Mas é a melodia, né? A melodia que puxa, é a gente. melodia. Então, eu tenho muita... Eu gosto muito das batidas, sabe? Daquela agitação musical. Você veio da Bahia. Eu achei. Eu achei o Olodum. Né? Então, isso me chama mais atenção, faz eu gostar mais do que a própria voz da pessoa. Às vezes a pessoa tá desafinada e meu marido fala, nossa, que desafinado, e eu tô lá ouvindo. De boa. Pessoal, vamos aprender inglês. Ó, aproveitar o professor aqui pra pra gente não passar saber o que vergonha. falam as músicas, porque não tá dando muito certo. Gente, eu preciso aprender inglês, porque assim, como eu sou branca, né? Eu vou falar com os japoneses, aí o japonês começa a falar inglês. Eu acho que é um dos micos que eu mais pago no Japão. É isso pensa daí. que você sabe. Eu acho que você é americana. É, porque você... Dá pra falar que você é americana. Você tem olho claro, pele branquinha, né? Aí eu fui perguntar. Até eu, falando que eu tinha cara de americano. Americano. Gente, mais ou menos. Só que daí eles vão falar inglês, você consegue passar. então, né? Porque você vai conseguir consegue se comunicar. responder, Agora isso. nós, eles falam é pior do que eles falarem japonês. Aí, Então. aí a japonesa vem toda feliz falando em inglês, eu falo, Nihongo, por favor, né? Aí ela, pelo Não, menos eu inglês já me entendo as salvou, palavras. Não, porque assim, a pronúncia do japonês, pronunciando o inglês, pra quem já não entende, meu Verdade. amigo, É distorce. É Verdade. difícil,
É tão difícil que quando a gente viajou, a minha esposa, né, a Bia, ela entendia inglês que eu não entendia. Porque a gente foi pra Tailândia e é Ásia, né? Então, Coreia. Então eles falavam inglês meio asiático, né? Inglês Então ela estranho, entendia, sotaque. tipo, é um inglês tipo, meio fraco e meio É quadrado. o eigo, né? Então ela entendia e eu não. Sei. Tão asiático que saía. Sim. Aí E ela quando- estudou na escola japonesa, né? É, Então ela tá acostumada com o eigo, não com o inglês. E aí quando vinha, por exemplo, teve um restaurante que veio o dono era australiano. Aí, nossa, foi pronto. bem mais Aí tranquilo. você se sentiu em casa, pronto, agora tá Aí foi blá, 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 bem mais fácil, né? Então tem essas coisas também, né? Só completando um pouquinho o que você falou da motivação, eu acredito muito que a gente tem que ter motivação, só que não é uma coisa que eu acordo e amanheço com isso, né? É o motivo da ação, você tem que fazer algo para você sentir aquela motivação, né? E Sim. é aquilo coisa diária que você vai fazendo para você estar ali motivado, né? Quando eu entendi que o que eu sei fazer pode ajudar pessoas, eu falei, por que eu tô de braço cruzado? Por que não fazer isso? Porque eu sei fazer, é prazeroso fazer, eu gosto de fazer e as pessoas necessitam disso e eu tô ali, sabe? Colocando limite, colocando um muro. Então, por que não fazer acontecer para abençoar as pessoas? Então, quando a gente pensa por esse lado, eu entendo dessa forma, tá? Quando a gente pensa desse lado, por exemplo, você tem o inglês que eu não tenho. Eu gostaria de ter o seu inglês, então imagine que você, não vou dar aula, sabe? Eu vou deixar de aprender, porque ele tem o inglês, mas ele não tá ensinando. Então eu acho esse negócio da transferência de conhecimento uma coisa muito impactante, uma coisa muito forte, sabe? Eu acho que não tem dinheiro que pague você investir em conhecimento. Eu falo isso porque eu sou meio que viciada nos cursos, sabe? Eu falo da Suzy, mas eu também tô atrás da Suzy. Né? Já tô querendo fazer outros, já tem outros na mira. Então, quando eu viajei do Brasil pro Japão, eu ficava de olho no menininho que tava do meu lado. Eu disse, quando ele fazer o pedido dele, eu peço. Aí ele pediu, beer? É beer? Ah, beer. Aí o mesmo. Gente, a mulher chegou com uma cerveja. Aí eu falei, lascou. Vou chegar bêbada, meu marido. Eu vou ficar, o que você fez no caminho? Que tá aí trançando as pernas. Ela não bebe. Acho que ela bebe. Não, eu fiquei pensando, é um bife. Ah, tá vendo? Eu entendi beer também. Eu entendi. Eu pensei, é um bife, né? Aí chega a cerveja, eu falei, lascou. Como é que vai beber dentro do avião? Aí, beleza. Aí, na próxima vez eu disse, eu já sei. Próxima vez eu sei que maçã é Apple. Vou pedir alguma coisa de Apple. Aí vem um licor. Né? Ai, gente. Mas estava falando sobre motivação, né? Essa parte que você falou de você fazer algo que é uma ação e tal, né, dentre os coaches, né, que eu ouvia, tem um que fala sobre o self-motivation, né, que é a automotivação, e tem a parte da self-esteem, que é a autoestima. Então, quando você arruma sua cama... Tem muito a ver, né? Anda muito junto isso. Isso gera autoestima. Sim. Isso faz com que você se sinta Quando bem. você se arruma, né? Tudo esse pouquinho que às vezes parece coisa pequena e boba, não, elas te ajudam. Então tem Faz muito muita disso do que diferença. você falou, né? Tem vários steps dentro da motivação e tem como você trabalhar em várias coisas. né? Porque, Tem querendo ou não, a várias gente coisas. precisa da motivação pra gente fazer as coisas. Sim. Só que realmente ela não cai no nosso colo, né? A Não. gente tem que fazer pra ter. Por falar nisso, você fez consultoria com alguma pessoa que trabalha com imagem ou você tem esse estilo porque você gosta? Porque assim, você sempre tá de presença, né? Tá sempre com a camisa social.
Tá sempre camisa social. A primeira reunião que você fez comigo, você tava, parece que de terno. Ah, é? Parece que Eu tava. não lembro. Tava. De terno. Tava. Eu falei, disse, nossa, que empresário. Passou essa confiança, essa credibilidade. Você estudou pra Não, isso ou é não. espontânea? Sim. Não, gente, olha, eu Nunca reparou? nunca fui tão de reparar em mim assim nesse sentido, né? O que eu tento fazer, eu acho que foi algo que foi acontecendo, sabe? Vai Foi acontecendo. acontecendo aos pouquinhos. né? Porque você sabia que dentro do empreendedorismo isso influencia bastante, né? A imagem que o que você veste transmite, né? Então vamos imaginar que a gente estivesse aqui entrevistando você de regata e short. A gente ia sim. imaginar você Não ia dar muita Entendi. credibilidade, Isso. né? Sim, né? faz sentido. Tipo um moleque, assim, E que tá querendo moleque, fazer alguma daí coisa, quem assiste, né? tipo, o que esse moleque vai ensinar? É. Né? E você pode ter todo aquele conteúdo Tudo. que você Sim. tem, Sim. né? Ajuda, né? É, Dá uma ajuda. ajudada. né? Então, sempre eu vejo, né, que você tá sempre de social, até naquela reunião que a gente veio aqui, né? Você tá sempre apresentado. Então, eu acho que você passa uma credibilidade muito positiva nessa questão do seu posicionamento obrigado. de imagem, né? Uma coisa só que eu acho que tem, assim que eu comecei a dar aula, que eu me senti bem, não sei, eu não sabia associar se era porque eu estava dando aula ou se era porque eu estava vestindo um avental. Então, quando eu comecei a dar aula, que eu não precisei mais usar aquela, porque quando eu trabalhava com motoboy, a gente usava uma jaqueta que ela é fofa, assim, sabe? Infla, né? Por causa do vento, né? E aí o capacete. Aham. Tipo, motoboy você tinha que parecer um pouco sujo, senão você não era bom mesmo. Você tinha que estar ali uma cara meio cansada, sabe? E chegar vendo? fazendo aquele barulho quando anda. Faz o barulhinho. Aquele barulho. Quando anda. Se Arrastando o você pé. andar muito bonitinho, os outros Aí motoboy não é te zoam. motoboy, né? Ele passa você, te xinga, então você tem que estar sempre um pouco Nossa. meio acabadinho. Então, na hora que eu tirei aquela roupa e coloquei um avental, que eu entrei na sala e começaram a me chamar de teacher, o respeito, muda, né? sabe? Aquela sensação que eu tive, eu quis levá-la comigo, né? Então, que talvez legal. seja Isso um é muito pouco legal, né? Legal. Porque Mas- transforma a gente também. Sim. É diferente, gente. Eu falo pra vocês, é algo. E por isso que eu tenho, igual você perguntou, né? O que a Lions oferece? Eu tenho pra mim que a gente lida com o futuro das pessoas. E, igual eu falei, hoje eu trabalho, eu tenho um serviço que é de vez em quando, mas tenho com a Toyota, por causa de um curso de japonês que eu fiz há 16 anos atrás. Então, o conhecimento que a gente intermedia e que a gente passa é algo que a pessoa pode levar para o resto da vida. Né? Então, Legal. a casa que ele comprou deprecia, tem que fazer reforma, tem não sei o quê. Sim. Né? O carro, o imposto vai ficando mais caro. Quanto mais velho, mais caro, você tem que trocar. Mas o conhecimento que a pessoa adquiriu, absorveu ali Isso com é você, seu, né? ela leva pro resto da vida. Que incrível. Né? Então, como eu tenho essa consciência da importância, né, que tem esse papel, o meu papel, ressoa quando a pessoa tem o respeito de professor e aluno, ou teacher e tal. A pessoa me chamou de teacher, eu já fico mais feliz. né? Tipo assim, eu já me sinto melhor, tipo, a pessoa tá entendendo qual que é o processo, né, do que tá acontecendo aqui, entendeu? Então esse respeito, ele tem um motivo. Sim. O que ela tá aprendendo aqui Sim. comigo, ela pode usar daqui a 20, 30, 40 anos, Sim. né? Com certeza. Então, tem tudo isso, né? É uma sensação boa, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade, né? Sim. Sim. Que é o futuro das pessoas, né? Verdade, É verdade. Porque assim, muitas pessoas quando começam a empreender, falam assim, é meu negócio, eu visto o que eu quiser, Faço do jeito que eu quiser. faço do jeito que eu quiser, sabe? Não tem ali não um é bem alinhamento, né? Sim. E- E é importante isso, porque que nem assim, eu vejo, o Zuckerberg lá anda de jeans e camiseta preta, Steve Jobs jeans, camiseta preta, beleza, mas ele é o Zuckerberg, ele é Steve Jobs. Eu ainda não tenho esse nome pra, tipo, vou me vestir desse jeito, né? Justamente. Até você chegar no patamar de ter esse nome, você Tem precisa que ter ser algo adequado. mais, né? Você Mas- precisa se adequar à sociedade. Aí depois, beleza, você já tem o nome, já tem sua estabilidade.
Eu vou pelada. Se já conhece o seu profissional, Exatamente. é diferente, né? Sim, sim. Verdade. Mas Você ainda vai- assim você eles faz são a bem mão. respeitosos, né? Se você vê É. quando eles vão, por exemplo, num júri, numa corte, né? Eles Sim. são bem arrumados. Sim, sim, Quando sim. vão para uma reunião, eles se arrumam um pouco melhor. Mas ainda tem um pouco disso. É porque eu acho que os paparazzi pegam eles indo comprar pão. É, verdade. Tem um pouco disso também. Sim, sim, verdade. Entendi. Mas assim, você, se um dia, né, você falou que pretendia abrir sua escola no Brasil, mas se um dia você quiser transferir para o Brasil, ou até mesmo uma filial, eu creio que essas experiências que você está tendo aqui no Japão, essa escola vai dar muito mais audiência, muito mais credibilidade, sabe? Por todos esses desafios que você está passando aqui. Sim. É. Então, se é um sonho, não desista dele. Né? Eu acredito que quando você desenvolve o seu negócio, você pode trazer mais opções. Você pode aumentar o leque, você pode oferecer mais conforto, você pode oferecer mais serviço, você pode oferecer mais organização. Então, eu tenho, assim, a pretensão de aumentar, né, de crescer, mas mais visando a qualidade, né? Então, Legal. eu não precisar ter que parar uma aula para atender alguém que chegou, por exemplo. Ah, legal. Entendeu? Então, ter uma recepcionista, né? Ter uma Sim. pessoa E muito simpática. Então, a gente sempre... Ah, é ela? Que é? Ela, sua Ela tá como secretária. recepcionista, por enquanto. Ah, legal. que Muito legal. simpática. Mas o pessoal que vem trabalhar comigo, eles também já começam a estudar na escola, a gente começa a fazer algum projeto para a pessoa ir crescendo também dentro da escola. Isso é Nossa, muito que legal. Importante. Sim. Muito Então, importante. Eu vou vir. É, Tem uma mas- vaguinha, não é? Né? então, a minha ideia de crescer é mais por isso, né? De poder oferecer mais coisas. Né? Sim. Que legal. E Acho a gente que- acaba aprendendo também, né? Trabalhando com uma pessoa assim, a gente acaba também aprendendo, né? Então vale Eu a acho que pena. quando a gente vê, assim, que o intuito da gente não é só ganhar dinheiro, que claro, a gente precisa do dinheiro, mas é em ajudar, é em oferecer Sim. mais para os outros, não tem como dar errado, né? Não tem. Não tem como dar. Isso Sim. é muito legal. Então, muito obrigada, Por mais Roberto. pessoas assim. Mais alguma pergunta, Não, meninas? gente. Você tem alguma pergunta a fazer? Você quer falar alguma coisa pra gente já encerrar? Eu queria só saber, assim, quais são os seus projetos futuros, assim, o maior, não sei se vocês têm como que eu posso falar, um carro forte, né, mas se vocês têm algum projeto grande ou algum passo que vocês estão pensando que, não, esse passo é um pouco grande agora, mas se vocês têm algum projeto em relação ao podcast ou na empresa de vocês também, né? É assim, a gente... Legal. legal. Podcast. Gente, Podcast. É que assim, como a gente tem os nossos negócios, né, paralelo, então acaba deixando a gente um pouco limitadas, né, para fazer o Donas. Muito Então difícil, a gente tá priorizando o Donas, mas assim, não como deveria, porque a gente depende do nosso negócio também. Né? Eu tenho, a V tem, a Suzy também, ela presta mentoria, né, de finanças. Que legal. Então, tanto para o empreendedor, né, que está nesse processo de construção. Então, querendo ou não, a gente acaba sendo limitado. Mas o nosso sonho é decolar. Mas eu acho que quando a gente entrou nesse negócio, a gente estava muito incerta. A gente sabia mais ou menos o que queria, mas meio vago, sabe? Eu acho sim. que agora, depois de 3 meses, a gente está muito mais certa do que... A gente tá indo num caminho, né? Estamos achando o nosso espaço. sim, Isso acho aqui que a gente... tá muito mais claro, né, do que quando a gente Quando a começou. gente começou, a gente não imaginou que ia ter um patrocinador. Sim. E a gente já começou com 3. 2? Acho que nós se descobrimos É. dentro disso, sabe? É. Dentro do dono. Então a gente Que viu legal. que assim o podcast podia promover pessoas e ao mesmo tempo aquelas pessoas que são promovidas através do nosso trabalho, elas incentivam outras pessoas, né, a estarem ali também, a empreender, porque muitas vezes a gente está em dúvida, né, se começa ou não começa um negócio, como é ser empreendedor no Japão. A gente já levou pessoas que aprendeu japonês sozinho, né?
e entende um pouco de como funciona uma empresa no Japão, dentro dos regulamentos, né? Quais janelas, as portas de acesso para o público japonês. Então, era coisas que a gente não tinha contato, e a gente passou a ter contato a partir dos convidados. Isso é muito legal, os contatos que a gente fez, as histórias que a gente conheceu através do Dona, sabe? Que agregou não só pro público, mas pra gente também, sabe? Acho que essa parte é muito legal. Estamos conhecendo pessoas muito legais. Assim. Sim. Muito interessante, né? Que às vezes a gente acompanhava ali na internet e não tinha noção do que era por trás. O que a pessoa é por fora dali, né? E foi muito legal isso. E assim, nós três, a gente tem uma coisa em comum que é muito forte. Em querer ajudar o próximo, né? Nasceu assim. O Nasceu Donas assim. A primeira união nossa foi pra ajudar uma pessoa. Foi pra ajudar uma pessoa. A gente fez feijoada. É uma feijoada beneficente. Né? Vamos. O primeiro projeto do Donas foi esse. Foi uma feijoada. Antes do podcast. Nossa, que legal. Então, como a gente tem isso em comum, a gente tem as nossas indiferenças, todo mundo tem seu lar, sua família, tudo, mas tem isso que é o fator principal que nos une mesmo, né? É em querer ajudar o próximo. E aqui no Japão, a gente chega e a primeira barreira que a gente encontra aqui ninguém ajuda ninguém. A gente tem esse ouvido, né? Esses ruídos, né? E o podcast fez a gente enxergar que não é assim. Tem muitas pessoas que ajudam muitas pessoas. Me ajudaram bastante aqui no Japão. Eu também. Eu cheguei, Roberto, eu mudei. Só tinha um quei, a gente não tinha armário de cozinha, deixava as coisas tudo assim no chão. E o meu esposo foi buscar um armário de doação, desceu as escadas e o armário não entrou no carro. Ele subiu de novo, tadinho. E a mulher ficou com tanta dó. E eu mandei mensagem pra ela, obrigada, né? Não deu pra ir buscar. À noite, o marido chegou cansado do trabalho, pegou o carro do vizinho emprestado, porque o dele também era pequeno, e levou o armário para mim. Gente, isso não tem preço. Né? Então, a gente está provando através do podcast que todos esses empreendedores, eles começaram porque eles tinham a vocação, tinham o dom, e eles perceberam que com o dom dele, com a vocação dele, era capaz de ajudar a comunidade. E a gente está fazendo um trabalho, eu acho que incrível, ajudando a comunidade, né? Assim como você. A gente tem, né, planos de crescer, fazer podcast ao vivo, sei lá, de repente cobrir algum evento, seria muito legal. Entendi. Mas por enquanto, a gente vai aos poucos, né? Sim, sim. É porque vai acontecendo, porque eu acho que pra gente começar a fazer isso, a gente precisaria de um investimento maior, sabe? E é coisas que a gente ainda não tem. Então, gente, vocês já conhecem a história do Donas? Gente, eu não aceito que alguém assista o vídeo, o conteúdo do Donas e não dê um like. Né? Não se inscreve no canal. Não se inscreve, gente, é de graça. É de graça, não cobra nada. Manda, compartilha com seus amigos. A escola aqui do nosso compartilha lá no grupo da família. Gente, senta o dedo lá, dá like na Lions, na Champions. É Champions? Champions. Tá bem? Precisamos de inglês. Gente, é o inglês baiano. Champions, Champions. Como? Champions. Uma aula online, ao vivo. Champions. Não foi boa. Peraí, a Mari fala mó alto, daí foi pra repetir. Peraí que sua cerveja tá chegando. A Bia esperando o bife. Ai, gente, resumindo, aprendam inglês. Inglês, gente, é pra vida inteira e é pro mundo inteiro. Sim, verdade. Sim, nós também precisamos. Gente, vamos terminando por aqui. Vamos terminar por aqui. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vocês e a gente... Até o próximo. Até o próximo. Beijo, ficam com Deus. Bye, bye.